Você sabe o que é a fome? Você sabe o que acontece dentro do seu corpo quando você sente fome? Se você vive tentando controlar ela, obviamente você sabe como ela funciona, não? Porque como se controla uma coisa que você não entende? Bom, se você não sabe, então hoje você vai entender. Este é o primeiro de uma série de vídeos que vão te ajudar a entender todas as camadas da fome. Eu sou Patrícia Fichter, nutricionista, e este é o Fome, um canal que usa a comida para investigar quem nós somos. Aqui eu te convido a olhar para a comida e para o comer de forma geral por um outro ângulo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá então. É inegável que nós vivemos um momento único na história da humanidade. Talvez em nenhum outro momento houve tanta obsessão por controlar a fome. Nós tentamos diminuir a fome, nós tentamos enganar a fome, adiar a fome, tomar água para ver se era fome mesmo, tomar café para segurar a fome, comer alguma coisa com quase nenhuma caloria para fazer a fome passar. Nós criamos estratégias, dietas, produtos, medicamentos, regras para tentar controlar uma das sensações mais primitivas da existência humana. Só que, sério, é muito difícil passar a vida inteira controlando, tentando controlar uma coisa que você não entende. E foi justamente sobre isso que eu pensei depois do último vídeo que eu gravei aqui para o canal. Nele eu disse uma coisa muito simples. Você vai comer até o último dia de vida. Não importa quantas dietas você faça, não importa quantos cardápios você siga, quantas fases você atravesse aí ao longo da sua vida, enquanto você estiver vivo, você vai precisar comer. E se você vai comer até o último dia de vida, talvez seja importante conhecer o corpo que vai comer com você até lá. E você só come graças à fome. Até porque comer sem fome não tem graça nenhuma. E eu acho que a primeira coisa importante aqui é entender que a fome é muito mais complexa do que um estômago vazio pedindo comida. É isso também, mas existe uma conversa acontecendo o tempo inteiro dentro de você. A fome, ela não acontece em um lugar específico do corpo, ela não nasce no estômago, ela não nasce no cérebro, ela não nasce no intestino. A fome é o resultado de uma conversa contínua entre praticamente todo o seu organismo, cujo objetivo é responder a uma única pergunta: ainda temos energia suficiente para manter esse corpo vivo? Veja bem, o seu cérebro recebe informações sobre a quantidade de energia disponível no seu corpo, sobre aquilo que você comeu na última refeição, sobre as suas reservas energéticas, sobre o que está acontecendo agora mesmo no seu estômago e no seu intestino, sobre os seus horários, sobre o seu sono, sobre o seu nível de estresse, sobre a sua atividade física, enfim. É a partir da interpretação de todos esses sinais juntos que o organismo regula algo absolutamente fundamental para a sobrevivência. Quando procurar comida, quanto comer e quanto parar de comer. Pensa no tamanho dessa responsabilidade. É graças a isso que você está aqui agora. Durante a maior parte da existência humana não existia supermercado, não existia geladeira, não existia aplicativo de delivery, não existia um relógio avisando que era exatamente 12 horas e por isso está na hora do almoço. Para sobreviver, o organismo humano precisou desenvolver um sistema extremamente sofisticado para perceber a disponibilidade de energia e nos motivar a buscar alimento. A fome é parte desse sistema de sobrevivência. Ela não é um erro do corpo, não é falta de força de vontade, não é uma fraqueza moral que precisa ser vencida. Ela é um dos mecanismos que mantiveram a nossa espécie viva até aqui. E aqui a gente pode começar a entender um pouco do que acontece dentro de nós, porque do lado de fora do nosso corpo, o mundo evoluiu muito e muito rápido nos últimos séculos, talvez. Mas do lado de dentro, o processo evolutivo é bem mais lento.
Nós ainda funcionamos com muitas características biológicas de eras passadas. Nós estamos evoluindo biologicamente, sim, mas em um ritmo muito mais lento do que a indústria, do que a tecnologia, do que o mundo lá fora. Por isso, eu insisto, você precisa entender o que é a fome, por que ela existe e como ela acontece, para que ela seja a sua aliada. Não adianta ficar tentando ir contra um sistema que é natural, nasceu com você e vai morrer com você. Então, vamos lá. Primeiro e fundamental, o corpo monitora energia o tempo inteiro. Esse é o ponto de partida da fome. Seu corpo está monitorando a sua energia o tempo todo. Mesmo quando você está sentado assistindo TV, o seu corpo está gastando energia. Seu coração bate, o seu cérebro consome muita glicose em todos os seus processos, você respira, os seus rins trabalham. Tudo isso exige combustível, enquanto o organismo te monitora constantemente para responder 3 grandes perguntas. Quanto de energia existe circulando agora mesmo no seu corpo? Quanto existe armazenado e quanto está chegando no seu intestino? É daqui que começa a história da fome, o monitoramento de energia. O primeiro grupo de sinais vem do sangue, lá para o cérebro. Imagine que você acabou de ficar muitas horas sem comer, os nutrientes absorvidos da última refeição começam a diminuir, a glicemia, o açúcar circulando no seu sangue, cai discretamente. E aqui vale um cuidado. A fome não aparece porque a glicemia caiu. Essa é uma simplificação que virou quase um mito. Na verdade, a queda da disponibilidade energética, da glicemia circulando no sangue, é apenas um dos sinais que originam a fome. O segundo grupo de sinais para o cérebro vem do estômago. Agora entra um hormônio famoso, a grelina. Talvez você já tenha ouvido a grelina ser chamada de hormônio da fome. Essa é uma simplificação, porque a fisiologia humana raramente cabe em definições tão pequenas, mas a grelina participa sim da sinalização relacionada à fome e à antecipação das refeições. Esse hormônio da fome começa a ser liberado quando o estômago fica vazio. E existe uma coisa fascinante sobre a grelina, que é o fato de que ela não responde simplesmente ao fato de o estômago estar vazio. O nosso corpo aprende, cada uma das nossas células aprende tudo o que a gente ensina para elas. O corpo aprende ritmos, aprende horários, aprende padrões. E é por isso que muitas pessoas sentem fome exatamente às 12 horas, mesmo que tenham tomado um café da manhã super reforçado, por exemplo. O organismo ele criou um ritmo e a grelina acompanha esse ritmo. Ela funciona como um aviso, algo do tipo, tá chegando a hora em que a gente normalmente busca por comida, então sinta fome. Então, além de ser um mecanismo instintivo, a fome também tem memória. O terceiro grupo de sinais que o cérebro recebe vem do intestino. Enquanto você come, o intestino começa a enviar uma quantidade enorme de informações para o seu cérebro, muito antes da absorção terminar, inclusive. Aqui aparecem hormônios importantíssimos, dando alguns exemplos apenas porque é muito profundo. A CCK, colecistocinina, que é liberada principalmente quando a gordura e proteína chegam lá no intestino. Esse hormônio, por exemplo, diminui o esvaziamento gástrico, aumenta a sensação de saciedade, estimula enzimas pancreáticas, estimula a contração da vesícula no processo digestivo. Outro hormônio importante é o GLP-1, um hormônio produzido naturalmente no nosso intestino, é um dos protagonistas atuais da medicina, porque é justamente o hormônio imitado pelos medicamentos como a semaglutida e a tirzepatida. O GLP-1 reduz o esvaziamento gástrico, aumenta a saciedade, aumenta a secreção de insulina dependente da glicose, reduz o glucagon, enfim, participa de diversos processos ali no momento da digestão e conversa com centros cerebrais. O seu corpo ele faz tudo isso naturalmente. Além desses, também tem o PYY, o peptídeo YY, também produzido principalmente no nosso intestino após as refeições ricas em proteína, age reduzindo o apetite, por exemplo, entre outras substâncias que o seu intestino produz no momento em que ele recebe a refeição e vai absorvendo tudo aquilo que você comeu
e vai informando o cérebro do que está acontecendo, o que está chegando, o que está produzindo e o que a gente precisa fazer com toda essa informação. Perceba uma coisa, o intestino não serve apenas para absorver o alimento. Ele é quase que um órgão endócrino gigantesco. Ele conversa o tempo inteiro com o seu cérebro. Isso é tema para outro vídeo. O quarto grupo de sinais que originam a fome vem do tecido adiposo, nosso tecido gorduroso. Aqui está uma das maiores revoluções da fisiologia, porque durante décadas a gordura era vista só como um estoque de energia. Hoje, nós sabemos que ela é um órgão endócrino, ela produz dezenas de substâncias. A principal aqui é a leptina. A leptina informa o cérebro o quanto de energia está armazenada. Quanto maior a quantidade de tecido adiposo, maior costuma ser a produção de leptina. E o cérebro interpreta isso como: existem reservas suficientes. Só que aqui existe um problema, como por exemplo no caso da obesidade, frequentemente ocorre um processo que a gente chama de resistência à leptina. É semelhante à resistência à insulina. E nós vamos falar sobre isso também em outro vídeo. O quinto grupo de sinais que o seu cérebro recebe para gerar a fome vem do pâncreas. O pâncreas também participa, principalmente através da insulina. Ela, obviamente, regula a glicemia, o açúcar circulando no seu sangue, mas também atua no cérebro. A insulina é um sinal meio que indireto da disponibilidade energética no seu corpo. Quando existe resistência à insulina, por exemplo, esse diálogo também muda. Também é tema para outro vídeo. O sexto grupo de sinais que chega no cérebro vem pelo nervo vago. Essa é uma parte maravilhosa. Nem toda informação precisa viajar pelo sangue para chegar no cérebro. Existe também uma linha telefônica, que é o nervo vago. Ele leva informações do estômago, do intestino, do fígado, diretamente lá para o tronco encefálico. É um sistema extremamente rápido. Quando o estômago distende, ou seja, se estica pelo volume de comida que chegou ali, receptores mecânicos percebem isso e essas informações sobem pelo nervo vago muito antes da digestão terminar. Por isso, o volume de comida de uma refeição também influencia a saciedade. Não é só química, é mecânica também. Agora, nós chegamos ao cérebro. Todas essas informações, todos esses sinais que eu mencionei de 6 lugares diferentes, chegam a um lugar no seu cérebro chamado núcleo arqueado do hipotálamo. É como se fosse a central de integração disso tudo. Lá existem 2 grupos de neurônios trabalhando no que se refere à sua fome. Os neurônios orexígenos e os neurônios anorexígenos. Os neurônios orexígenos, quando ativados, estimulam a ingestão alimentar. Ou seja, depois de receber todos esses sinais do corpo e interpretar tudo isso, esses neurônios começam a atuar no que nós chamamos simplificadamente de fome. E aí que você começa a comer e todos esses sinais continuam sendo monitorados e entram em ação os neurônios anorexígenos, que fazem praticamente o contrário. Eles aumentam a saciedade, reduzem a ingestão de comida e favorecem o gasto energético, ou seja, eles pedem para você parar de comer. E é ali que acontece essa regulação. Esses 2 grupos de neurônios ficam discutindo lá dentro do seu cérebro sobre o que é mais importante nesse momento com base nas informações que eles estão recebendo. Comer ou não comer. Quem ganha a discussão determina a resposta final. Mas existe um detalhe ainda mais fascinante. O hipotálamo, que é o centro da fome, não trabalha sozinho. Existe um outro sistema muito poderoso, que é o sistema de recompensa, onde trabalha a nossa querida dopamina. E é aqui que a comida deixa de ser apenas combustível e passa a ser prazer, aprendizado, motivação, memória. E depois também entram fatores externos. Imagina tudo isso funcionando e acrescente: sono ruim, estresse, cortisol, exercício físico, inflamação, temperatura ambiente, ciclo menstrual, gestação, microbiota, cheiros, visão da comida, memória afetiva,
contexto social, horários, rotina, alimentos ultraprocessados, álcool, ansiedade, tudo isso interfere no seu processo de fome. Então, pensando nisso tudo, de onde vem a fome? A resposta correta é, ela não vem de um único lugar e também não de uma hora para outra. Ela emerge, a fome vai acontecendo lentamente. A gente é que só percebe quando está no desespero. A fome é a interpretação que o cérebro faz de centenas de sinais enviados simultaneamente por praticamente todo o organismo. E hoje, a gente não pode mais reduzir tudo isso a frases como escute o seu corpo ou coma apenas quando sentir fome, porque nos dias atuais, isso pressupõe que exista uma fome única, simples e fácil de reconhecer. E na verdade não. A fome é um dos fenômenos biológicos mais sofisticados da fisiologia humana. O que eu quero deixar claro aqui é que a fome é uma linguagem. E conhecer essa linguagem é muito diferente de simplesmente tentar silenciá-la. Perceba como isso é extraordinário. Existe uma conversa acontecendo entre as suas reservas de energia e o seu cérebro o tempo todo. O corpo está constantemente tentando entender. Temos energia suficiente? Precisamos buscar mais energia? Precisamos gastar? Podemos gastar energia? Ou precisamos economizar energia nesse momento? E todo esse sistema não existe para fazer você caber em uma roupa, ou atingir determinado peso na balança, ou obedecer um padrão estético de uma época do mundo. Ele existe porque o organismo tem uma prioridade muito clara: manter você vivo. Só que nós vivemos hoje em um ambiente completamente diferente daquele em que grande parte desses mecanismos foram criados. Nós temos comida disponível o tempo inteiro, nós temos alimentos altamente palatáveis, nós temos estímulos visuais por toda parte, nós temos publicidade, nós temos telas, nós temos privação de sono, nós temos jornadas exaustivas, estresse crônico, nós temos pessoas que passam o dia inteiro sentada e ao mesmo tempo mentalmente esgotadas. Percebe que o problema não é a fome? O problema não é o seu corpo? O problema é o que você está fazendo com ele. Ele só está respondendo ao que vem recebendo ao longo dos anos e tentando adaptar tudo isso para manter a sua vida. Só que hoje, aqui nesse vídeo, a gente entendeu como a fome acontece dentro do seu corpo. No próximo vídeo, a gente vai entender por que isso virou uma bagunça, o que desregulou todo esse sistema e como nós chegamos ao caos que está hoje. Então, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Deixa um like aqui e manda esse vídeo também para quem precisa entender como a fome acontece. E me conta nos comentários se isso fez sentido para você, se gerou alguma dúvida ou curiosidade. Perguntem que eu respondo. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo vídeo.